Pergunta 283. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seu pensamento? Podem ocultar-se uns dos outros? Resposta: não. Aí vem um condicional. Para os espíritos, tudo é presente, sobretudo para os perfeitos. E para os espíritos, tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta. Por quê? Porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgam útil fazê-lo. Então, a questão do espírito dissimular seu pensamento vai depender do grau evolutivo em qual ele se encontra. Então, o espírito capta o pensamento de todo mundo. Às vezes ele não está interessado naquele pensamento. Às vezes o pensamento gera nele outros pensamentos. Já falei isso aqui. Às vezes o nosso pensamento cria objetos fluídicos, que é interpretado pelo outro. Às vezes no perispírito se criam imagens, que é interpretada pelos outros. Então, a ciência espírita, ela traz vários elementos que estão inseridos nos fenômenos. Não é mágica. Não é mágica. Existem processos que têm que ser esclarecidos. Não é simplesmente, fulano de tal falou e trouxe. Não. Por isso que existe afinidade. Por isso que um espírito superior tem mais facilidade para escrever por um médium do que por outro. Afinidade intelectual e moral. Isso tudo tem que ser levado em conta. Quem quiser estudar um pouquinho mais sobre essa questão dos pensamentos, tem um vídeo nosso aqui chamado O Incrível Fenômeno da Comunicação Coletiva. Assista esse vídeo que você vai ver que o processo não é tão fácil assim, mesmo entre os bons. Comentando os comentários dos comentadores do além. Há nuances das leis que às vezes escapam mesmo aos benfeitores. Então, existem questões da lei que nem os benfeitores sabem. Então, como é que eles vão ensinar isso pra gente? Mas quem sabe? Um de terceira ordem? Se esse espírito, que é muito claro que é um espírito de terceira ordem, sabe que existem nuances que escapam aos bons, é porque ele sabe o que os bons não sabem. Aqui foi um escorregão meio estranho, hein? É aquela serpentinha na grama, assim, vamos trazer coisas que nem os bons sabem, nem os benfeitores sabem. Fique atento que eu vou trazer para você. Coisa de vendedor, né? Então, cuidado com essas questões. Vamos lá. Aí ele vem falando sobre a transformação, sobre o pensamento, o poder do pensamento. Olha o que o Espírito agora traz. E isso comentando lá a pergunta do Livro dos Espíritos. Inclusive, o aparecimento das plantas, árvores em gerais na face da terra, foram semeadas e estruturadas no plano dos espíritos. O aparecimento das plantas foi estruturado no mundo dos espíritos. As plantas, elas são objetos materiais que vieram das modificações da matéria e não de coisas do mundo espiritual. Pelos instrutores da eternidade e semeadas no solo terreno. Olha o que ele está falando, olha a mágica. No mundo espiritual eles criaram as sementes e semearam na terra. Por favor, né? O que é no mundo espiritual é do mundo espiritual, o que é do mundo material é do mundo material. Vou usar a frase do Laplace. As leis materiais não necessitam dessa hipótese. Não necessita, elas se explicam muito facilmente pela genética, pela biologia, pela química, pela física. Para com isso.
que as coisas foram feitas no mundo espiritual e trazidas para cá. Isso é muita mágica, até para os místicos, com amplitude e riqueza de detalhes. Sempre que esses espíritos, eles sempre têm muita riqueza de detalhe. Olha o que ele está falando ali, a orientação das águas, dos ventos e do próprio clima. Enfim, todos os fenômenos da natureza foram gerados pelas mentes domésticas do bem, na sabedoria e no amor. Então, para que as leis, né? Para que as forças de Coriolis? Para que as dinâmicas dos fluidos? Para que as inércias rotacionais? Para que as leis de agregação? As leis de ativação? A cinética química? Nada, para que isso? Tudo na mente. Tudo na mente dos... Como é que ele fala ali? Das grandes mentes domésticas do bem. Isso é muito perigoso, né? É a metáfora da metáfora da metáfora da metáfora, com base em duas ordens diferentes. Leis materiais, mundo físico. Planta, mundo físico. Vento, mundo físico. Água, mundo físico. Mente, pensamento, desejo, vontade, mundo espiritual. São duas ordens diferentes. Continua ele. Porque os espíritos elevados ficam invisíveis aos homens. Por quê? Porque este não sabe se comportar diante deles. Então os espíritos elevados, eles ficam invisíveis aos bons, porque eles não sabem se comportar. Ficam invisíveis porque às vezes é necessário que fique invisível para que ele possa refletir achando que aquela pena é eterna, etc, etc. Como diz o nosso amigo o cura Bizet, que ao desencarnar foi ajudar esses espíritos, ele fala: em vão tentei tirar das mãos desses espíritos os pães fluídicos que eles ficavam mordendo achando que iriam comer. Ele falava em vão. Isto é, às vezes não adianta você falar. Mas como ele estava recém desencarnado, ele foi tentar ajudar, porque ele já fazia isso quando encarnado. Os bons não, sabem que ali é um processo que é necessário que passe. E não porque eles não sabem se comportar. Isso é uma relação diferente, né? Duas relações diferentes, novamente. Continua ele. A natureza oculta muita coisa dos homens porque esses ainda não sabem fazer bom uso das suas forças de vida. Não, a natureza ela é oculta pela nossa ignorância. Não, a natureza ela estava oculta. As energias nucleares estavam ocultas porque os homens não sabiam ainda lidar com ela. Mas agora que eles já sabem, então nós estamos aí aprendendo a desenvolver, né, bombas atômicas. E ninguém vai jogar. Por quê? Porque a gente já sabe usar, né? Ela ficou oculta porque eles não sabiam. É assim? Não, né? Por que ela está oculta? Pela ignorância. Pela nossa ignorância. Poderíamos solucionar muitos problemas de fome, de qualidade de vida. Sim. Mas por que não solucionamos? Porque a lei de trabalho vai fazer com que a gente chegue lá um dia. E não porque a gente não sabe fazer bom uso. A gente sabe fazer bom uso. O problema é que a gente sabe também fazer mau uso. Mas nós vamos aprender. As coisas não estão ocultas porque a gente não sabe fazer bom uso. As coisas estão ocultas porque a gente ainda não descortinou o véu. Simples assim. Ok?